Você já parou para pensar que algo que você come regularmente, pensando que é um gesto de cuidado com a sua saúde, pode estar secretamente sabotando seu coração e seu cérebro, especialmente depois dos 60 anos? Muitas vezes, em nossa busca por alimentos saudáveis, acabamos caindo em armadilhas que parecem inofensivas, mas que, com o tempo, podem impactar nossa vitalidade e bem-estar. Não é raro vermos pessoas dedicando-se a uma dieta equilibrada, mas esquecendo-se de analisar a fundo alguns detalhes importantes sobre certos alimentos, e é justamente aí que mora o perigo silencioso. Você se sente mais cansado, a memória já não é a mesma, ou talvez haja uma preocupação latente com a saúde do seu coração. Pois bem, a verdade é que algumas das castanhas e sementes que tanto amamos e consideramos amigas podem estar contribuindo para esses problemas sem que você perceba. O segredo não é eliminá-las completamente, mas sim entender quais delas precisam de um olhar mais atento e por quê. Neste vídeo, vamos revelar 6 tipos de castanhas e sementes que, apesar de parecerem superalimentos, podem ser menos amigáveis para a sua saúde cardíaca e cerebral à medida que envelhecemos. São detalhes que fazem toda a diferença para proteger o seu futuro. Fique conosco até o final, porque o último item da nossa lista pode realmente te surpreender, e é um que muitos de nós adoramos e consumimos sem pensar 2 vezes. Vamos começar nossa jornada por um alimento tão comum nas mesas brasileiras, especialmente em festas, como tira-gosto ou mesmo em pratos doces e salgados: o amendoim. Ah, o amendoim! Quem não gosta de um bom amendoim torrado e salgado, seja na praia, no bar ou assistindo a um bom filme em casa? É crocante, saboroso e, à primeira vista, parece uma fonte de energia inofensiva e até nutritiva. Afinal, é rico em proteínas, fibras e algumas vitaminas. Mas, para nós, que já passamos dos 60, há alguns pontos cruciais que merecem nossa atenção e um certo cuidado. O primeiro grande ponto de alerta com o amendoim, especialmente o que encontramos embalado e já pronto para o consumo, é o teor de sódio. A maioria dos amendoins vendidos por aí vem carregada de sal. E o sal em excesso, como sabemos, é um dos maiores inimigos da nossa saúde cardiovascular. Ele contribui para o aumento da pressão arterial, o que sobrecarrega o coração, endurece as artérias e aumenta significativamente o risco de infartos e derrames. Para o cérebro, a pressão alta também é um problema, pois pode prejudicar os pequenos vasos sanguíneos que levam nutrientes e oxigênio, contribuindo para o declínio cognitivo e até mesmo para o desenvolvimento de demências vasculares. Uma pequena porção de amendoim salgado pode facilmente exceder a recomendação diária de sódio para quem já tem pressão alta ou está em risco. E sejamos honestos, é muito difícil comer só um pouquinho. Além do sódio, o amendoim possui um alto teor de ácidos graxos ômega 6. Embora o ômega 6 seja um nutriente essencial, o problema reside no desequilíbrio. Nossa dieta ocidental moderna já é naturalmente rica em ômega 6, presente em muitos óleos vegetais e alimentos processados. O ideal para a saúde cardíaca e cerebral é manter uma proporção equilibrada entre ômega 6 e ômega 3. Quando o ômega 6 é excessivo e o ômega 3 é insuficiente, isso pode promover um estado inflamatório crônico no corpo. A inflamação crônica, por sua vez, é um fator de risco conhecido para diversas doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas, aterosclerose e até mesmo condições neurodegenerativas. Para o seu coração, a inflamação pode danificar as paredes dos vasos sanguíneos. Para o cérebro, pode impactar a comunicação entre os neurônios e acelerar o processo de envelhecimento cerebral. E tem mais um aspecto que muitos desconhecem sobre o amendoim: o potencial de contaminação por aflatoxinas.
As aflatoxinas são toxinas produzidas por certos fungos que podem crescer em amendoins mal armazenados ou cultivados em condições inadequadas, especialmente em climas quentes e úmidos. Essas substâncias são consideradas carcinogênicas e podem ser tóxicas para o fígado, um órgão vital que atua como nosso grande filtro. A saúde do fígado está intrinsecamente ligada à nossa saúde geral, incluindo a cardiovascular e cerebral. Embora os controles de qualidade sejam cada vez mais rigorosos, o risco existe, e é algo a se considerar, especialmente se você compra amendoins de fontes duvidosas ou que não têm uma boa procedência. Então, qual é a alternativa? Se você ama amendoim, opte sempre pelas versões cruas e sem sal, ou prepare-o em casa, torrando-o levemente e adicionando apenas uma pitada de sal, se realmente necessário, ou temperos naturais como páprica defumada ou pimenta do reino. A moderação é a chave. Lembre-se que ele é um legume, não uma oleaginosa, e seu perfil nutricional, embora bom em alguns aspectos, precisa ser olhado com cautela. Agora que desvendamos os segredos por trás do amendoim, vamos falar de outra castanha deliciosa e muito popular em nossa culinária, especialmente na região nordeste do Brasil, mas amada em todo o país: a castanha de caju. Aquela textura macia, o sabor amanteigado e a versatilidade em doces e salgados a tornam irresistível. Mas, assim como o amendoim, a castanha de caju tem suas particularidades que merecem nossa atenção, especialmente para quem já passou dos 60 e busca proteger o coração e o cérebro. Um dos pontos de atenção com a castanha de caju é que ela é frequentemente consumida torrada e salgada. Novamente, caímos na armadilha do sódio em excesso. O processo de torra, muitas vezes industrial, pode realçar o sabor, mas também vem acompanhado de um banho de sal que anula muitos dos benefícios que o fruto natural poderia oferecer. O impacto do sódio na pressão arterial e na saúde cardiovascular e cerebral já discutimos anteriormente, e vale a pena reiterar. É um risco silencioso e cumulativo. Para um coração que já trabalhou muito por mais de 6 décadas, e para um cérebro que precisa de um fluxo sanguíneo constante e saudável, reduzir o sódio é uma prioridade. Outro fator a considerar, embora menos comum e mais específico, é o teor de oxalatos na castanha de caju. Oxalatos são compostos naturais encontrados em muitas plantas e, em algumas pessoas com predisposição, podem contribuir para a formação de cálculos renais. Embora não seja um problema para a maioria, se você tem histórico de pedras nos rins ou alguma condição renal, é algo a se discutir com seu médico ou nutricionista. Não é um risco direto para o coração ou cérebro, mas a saúde renal está interligada à saúde geral, e um corpo funcionando bem em todas as suas partes contribui para a longevidade e qualidade de vida. Além disso, a castanha de caju, para ser comercializada, precisa passar por um processo de aquecimento para remover uma substância tóxica presente na sua casca. Esse processamento, embora necessário para torná-la comestível, pode diminuir ligeiramente a biodisponibilidade de alguns nutrientes sensíveis ao calor. E como muitas castanhas, ela é calórica. Deliciosa e nutritiva, sim, mas fácil de exagerar. Uma tigela de castanhas de caju pode parecer um lanche inofensivo, mas é fácil devorar uma porção que equivale a uma refeição completa em calorias, o que pode levar ao ganho de peso. E o excesso de peso é um fator de risco conhecido para doenças cardíacas e pode impactar a função cerebral. Então, como consumir a castanha de caju de forma mais inteligente? A melhor opção é procurar as castanhas de caju cruas e sem sal. Se for torrá-las, faça-o em casa, em baixa temperatura, para preservar ao máximo seus nutrientes. E, acima de tudo,
pratique a moderação. Uma pequena porção, talvez umas 5 a 10 unidades por dia, pode ser um ótimo complemento para a sua dieta, oferecendo gorduras saudáveis, magnésio e outros minerais importantes, sem os riscos do excesso de sódio ou calorias. Imagine usá-las para dar um toque crocante a uma salada ou para fazer um leite vegetal caseiro, sem aditivos. Percebemos que até mesmo as castanhas que tanto amamos exigem nossa atenção e um consumo consciente. Agora que desvendamos os segredos por trás do amendoim e da castanha de caju, que tal explorarmos outra castanha que, embora tenha uma reputação de superalimento e seja um orgulho brasileiro, esconde um detalhe importante para quem passou dos 60 e busca proteger seu coração e cérebro? Vamos falar de um tesouro da Amazônia que, se não for consumido com sabedoria, pode trazer mais malefícios do que benefícios. Continuando nossa jornada pelos segredos das castanhas, vamos agora nos aprofundar em um verdadeiro ícone da floresta amazônica, a queridinha dos nutrólogos e chefs, a castanha do Pará, ou castanha do Brasil. Reconhecida mundialmente por ser uma das fontes mais ricas de selênio, um mineral essencial com potente ação antioxidante, ela é frequentemente recomendada como um superalimento. E, de fato, o selênio é vital para a função da tireoide, para o sistema imunológico e para combater os radicais livres, que danificam as células e aceleram o envelhecimento, incluindo o cerebral e o cardiovascular. Mas, e aqui reside o grande mas para nós, acima dos 60, o que é bom em pequenas doses pode ser prejudicial em excesso. O problema com a castanha do Pará está justamente em sua altíssima concentração de selênio. Uma única castanha, dependendo do tamanho e do solo onde foi cultivada, pode conter mais do que a dose diária recomendada de selênio. E quando falamos de saúde, especialmente depois dos 60, o equilíbrio é tudo. O excesso de selênio no corpo, uma condição conhecida como selenose, pode ter efeitos adversos significativos. Os sintomas podem incluir queda de cabelo, unhas quebradiças, fadiga, irritabilidade, problemas digestivos e, em casos mais graves, até mesmo danos neurológicos e cardíacos. Imagine que é como tomar um remédio. A dose certa cura, a dose errada pode adoecer. Para o coração, o excesso de selênio pode, paradoxalmente, ter um efeito contrário ao que se espera de um antioxidante. Estudos sugerem que concentrações muito elevadas podem desequilibrar outros processos biológicos e, em vez de proteger, podem levar a um aumento do risco de certas doenças cardiovasculares em populações vulneráveis. Para o cérebro, a fadiga e a irritabilidade associadas à selenose já são indicativos de um impacto na função cerebral, sem contar que o equilíbrio de minerais é fundamental para a saúde dos neurônios e a manutenção da clareza mental. A recomendação de consumo da castanha do Pará é, portanto, muito específica e exige disciplina. Para a maioria das pessoas, 1 ou 2 castanhas por dia, e não necessariamente todos os dias, é mais do que suficiente para obter os benefícios do selênio, sem incorrer nos riscos de toxicidade. É importante variar suas fontes de nutrientes e não depender de um único alimento, por mais poderoso que ele pareça. Lembre-se, o ideal é ter uma dieta diversa e colorida. Então, se você é fã da castanha do Pará, não precisa eliminá-la. Apenas seja muito consciente da quantidade. Coloque-a na sua lista de alimentos com moderação extrema. É um tesouro, sim, mas um tesouro que precisa ser manuseado com sabedoria, especialmente em nossa fase da vida, onde cada detalhe nutricional conta para manter a vitalidade e prevenir doenças. Agora que aprendemos a importância da moderação, até mesmo com os superalimentos, vamos direcionar nossa atenção para outra castanha deliciosa e muitas vezes associada
há momentos de indulgência, a noz pecan. Com sua forma característica e sabor amanteigado, a noz pecan é um ingrediente popular em tortas, bolos e pratos especiais, especialmente em algumas culturas. Ela é rica em gorduras mono e poliinsaturadas, que são consideradas benéficas para o coração, e contém antioxidantes. Mas assim como as outras, a noz pecan tem suas nuances que merecem atenção redobrada depois dos 60. O primeiro ponto a ser observado na noz pecan é a sua alta densidade calórica. Sim, as gorduras que ela contém são em grande parte gorduras boas, mas são gorduras. Isso significa que, em uma pequena porção, você ingere uma quantidade significativa de calorias. O que é fácil para quem já passou dos 60? Ganhar peso e, o que é mais difícil? Perder esse peso. O excesso de peso é um fator de risco bem estabelecido para doenças cardíacas, como hipertensão e diabetes tipo 2, além de contribuir para a inflamação sistêmica, que pode afetar a saúde cerebral e aumentar o risco de declínio cognitivo. Imagine que aquela torta de noz pecan da vovó é uma delícia, mas lembre-se que, além das nozes, ela vem com açúcar e manteiga, ingredientes que o nosso coração e cérebro agradecem que sejam consumidos com moderação. Além disso, a noz pecan, embora contenha gorduras saudáveis, também apresenta uma proporção considerável de ácidos graxos ômega 6 em relação aos ômega 3. Voltamos à questão do equilíbrio que mencionamos com o amendoim. Um consumo excessivo de ômega 6, sem a devida compensação de ômega 3, que encontramos em peixes gordurosos, sementes de linhaça, chia, pode contribuir para um estado pró-inflamatório no corpo. A inflamação crônica, como já sabemos, é um inimigo silencioso tanto para a saúde do coração, danificando os vasos sanguíneos, quanto para o cérebro, onde pode acelerar o envelhecimento e prejudicar a função cognitiva. Muitas vezes, a noz pecan é consumida em preparações adoçadas, caramelizadas ou salgadas, o que adiciona açúcares e sódio desnecessários à nossa dieta. Esses aditivos são grandes vilões para quem busca longevidade com saúde. O açúcar em excesso é um gatilho para a inflamação, o aumento de triglicerídeos e o desenvolvimento de resistência à insulina, todos fatores que impactam negativamente a saúde cardíaca e cerebral. Então, qual é a melhor forma de incluir a noz pecan na sua alimentação? Se você a aprecia, opte por nozes pecan cruas ou torradas sem sal e sem açúcar. Consuma em pequenas porções, talvez umas 5 a 7 metades por dia, como um lanche nutritivo ou para adicionar textura a uma salada de folhas ou a um iogurte natural. É importante vê-la como um complemento saboroso, não como a base da sua alimentação de castanhas. E sempre que possível, equilibre com fontes de ômega 3. Percebemos que até mesmo as castanhas mais elogiadas exigem nossa atenção e um consumo consciente para proteger nosso coração e cérebro. Mas a lista de hoje ainda não terminou. Vamos descobrir quais outras 2 castanhas podem não ser as melhores amigas do seu coração e cérebro depois dos 60. E prepare-se, pois uma delas é um verdadeiro luxo que muitos apreciam e a outra é uma das mais consumidas e, justamente por isso, esconde uma das maiores armadilhas. Chegamos agora à penúltima castanha da nossa lista, uma que é sinônimo de sofisticação e sabor delicado, a macadâmia. Originária da Austrália, a macadâmia é valorizada por sua textura amanteigada e seu sabor levemente adocicado. Ela é rica em gorduras monoinsaturadas, aquelas mesmas gorduras saudáveis que encontramos no azeite de oliva e que são excelentes para o coração, ajudando a reduzir o colesterol ruim, LDL,
e a aumentar o colesterol bom, HDL. Parece perfeita, não é? No entanto, há um ponto que a torna uma candidata a ser consumida com muita, mas muita moderação, especialmente para quem já passou dos 60. O grande porém da macadâmia é a sua altíssima densidade calórica. Dentre todas as castanhas, a macadâmia é uma das mais calóricas. Enquanto suas gorduras são predominantemente saudáveis, o corpo não faz distinção entre calorias boas e ruins quando se trata de balanço energético. Consumir muitas calorias, mesmo que de fontes nutritivas, pode levar ao ganho de peso se você não for cuidadoso. E para nós, acima dos 60, o metabolismo tende a desacelerar, tornando o ganho de peso ainda mais fácil e a perda mais difícil. O excesso de peso é um fator de risco amplamente reconhecido para uma série de problemas cardiovasculares, como doenças coronárias, pressão alta e diabetes tipo 2. Além disso, a obesidade está ligada a um aumento do risco de declínio cognitivo e certas formas de demência. Pense na macadâmia como um pequeno tesouro. 1 ou 2 são perfeitos, uma pequena porção que contribui com nutrientes sem exageros, mas um punhado pode ser o equivalente calórico de uma refeição. Deliciosa, sim, mas com moderação extrema. É fácil ceder à tentação de comer mais macadâmias do que o ideal, justamente por seu sabor agradável e a sensação de que estamos comendo algo saudável. Para incluí-las em sua dieta sem culpa, a chave é o controle rigoroso da porção. Considere-as como um agrado ocasional e não como um lanche diário. Talvez 1 ou 2 para satisfazer um desejo, misturadas a outras opções de castanhas e sementes menos calóricas. Optar por macadâmias cruas e sem sal é sempre a melhor escolha para evitar aditivos desnecessários. E agora, para o grande final, o item que prometi que poderia te surpreender e que muitos de nós adoramos e consumimos sem pensar: o pistache. Ah, o pistache. Com sua cor verde vibrante, seu sabor único e a divertida tarefa de descascá-lo, o pistache é um lanche irresistível e um ingrediente popular em sobremesas. E ele tem muitos benefícios. É rico em antioxidantes, fibras, proteínas e minerais importantes. Mas onde está a armadilha para nós depois dos 60, especialmente para o coração e o cérebro? O grande problema do pistache, na maioria das vezes, reside na forma como ele é comercializado e consumido, quase sempre torrado e pesadamente salgado. O sódio, novamente, surge como o grande vilão. É muito fácil consumir uma quantidade excessiva de sódio ao comer pistaches, pois eles são pequenos e o ato de descascá-los torna o consumo lento e prazeroso, o que nos faz comer mais sem perceber. Quem não ama sentar para assistir a um filme e devorar um saco de pistaches? Mas é exatamente nesse momento de distração que o sódio se acumula sem percebermos, silenciosamente prejudicando nosso coração e nossos vasos sanguíneos. O alto consumo de sódio eleva a pressão arterial, que, como já discutimos, é um fator de risco primário para doenças cardíacas, ataques cardíacos e derrames. Para o cérebro, a pressão alta pode levar a danos nos pequenos vasos cerebrais, aumentando o risco de demência vascular e declínio cognitivo. Para alguém acima dos 60, que já pode ter uma predisposição à hipertensão ou que busca manter sua saúde cardíaca em dia, o pistache salgado é uma armadilha que deve ser evitada a todo custo. Então, a boa notícia é que você não precisa abrir mão do pistache. A solução é simples, mas requer uma escolha consciente. Procure por pistaches crus ou minimamente torrados e, o mais importante, sem sal. Existem opções no mercado, embora possam ser mais difíceis de encontrar.
Se o sal for absolutamente indispensável para você, use uma pitada mínima e apenas na hora de consumir, em pistaches sem sal pré-embalados. Consuma-o com moderação, como parte de uma dieta equilibrada, e aprecie seus benefícios sem os riscos do sódio em excesso. Ele pode ser um excelente lanche ou um complemento para saladas e iogurtes, mas a versão salgada deve ser tratada como uma indulgência muito rara. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos segredos das castanhas e sementes. Vimos que até mesmo os alimentos que parecem mais saudáveis podem esconder armadilhas para o nosso coração e cérebro, especialmente depois dos 60 anos. Relembramos que o amendoim, muitas vezes salgado e rico em ômega 6, e a castanha de caju, com seu sódio e densidade calórica, exigem cautela. A castanha do Pará, um superalimento, nos alerta sobre o perigo do excesso de selênio. A noz pecan, embora deliciosa, nos lembra da importância do controle calórico e do equilíbrio de gorduras. E as macadâmias e os pistaches, que fecham nossa lista, nos chamam a atenção para a densidade calórica e o teor de sódio, que são inimigos silenciosos da nossa saúde. Lembre-se, o objetivo deste vídeo não é banir esses alimentos da sua vida, mas sim munir você de informações para fazer escolhas conscientes e inteligentes. Pequenas mudanças nos seus hábitos podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e bem-estar, dando a você mais anos de vida com clareza mental, um coração forte e uma energia renovada. É sobre aprender a ouvir o seu corpo e a nutrir-se com sabedoria, adaptando o que você come às necessidades da sua idade. Seu corpo é seu templo, e cuidar dele com carinho é o maior investimento que você pode fazer. Qual dessas castanhas te surpreendeu mais? Você já fazia algumas dessas escolhas conscientes? Ou talvez você tenha alguma dica sobre como consome suas castanhas favoritas de forma mais saudável? Compartilhe suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. Adoraria saber sua opinião e aprender com vocês, pois a troca de conhecimento é sempre muito valiosa. Se este vídeo te trouxe informações que te fizeram pensar e que podem ajudar a melhorar sua qualidade de vida, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder mais dicas incríveis sobre como viver sua melhor vida em qualquer idade. Sua saúde é seu maior patrimônio e estamos aqui para te ajudar a protegê-lo. Mantenha-se forte, mantenha-se curioso e viva sua melhor vida, com um coração vibrante e uma mente afiada em cada fase da sua jornada. Até a próxima!